Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui no Distrito, no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos iniciar mais um tema novo, um tema diferente, que nós vamos começar a falar sobre o sexto mandamento. O sexto mandamento, ele fala sobre adultério. Resumidamente, ou especificamente, ele é não cometerás adultério. Nós vamos falar sobre casamento, sobre namoro também, nós vamos passear por esse tema hoje com as palavras do pastor Erison e do pastor Valdemar também. Todos já se apresentaram em outras ocasiões, em outros podcasts, então a gente pode pular essa parte por hoje e aproveitar para convidar, se vocês querem conhecer esses pastores, vocês têm a apresentação deles nos outros podcasts. E se vocês querem conhecer sobre outros temas também, acompanhe pela playlist, a gente tem ali dezenas, eu ia falar centenas, acho que ainda não chegamos lá, mas dezenas de podcasts gravados e publicados sobre vários temas. Vamos começar falando então sobre o sexto mandamento. Eu aproveito aí a ajuda dos meus colegas pastores. Quando Lutero explica esse mandamento, ele começa, assim como os outros também, no Catecismo Menor, dizendo: devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Eu gostaria de pedir já primeiro para o pastor Valdemar começar a dizer para nós o que significa esse viver uma vida casta e decente. O que os cristãos entendem por isso? E por que em palavras e ações? Porque Lutero fez questão de colocar essas duas coisas aí. Por favor, pastor Valdemar. Deus abençoe a todos nós, né, no meditar da sua palavra. Uma alegria estar aqui novamente com os irmãos aqui, refletindo sobre isso. Lembrando, né, que o sexto mandamento tem como propósito proteger o nosso cônjuge, né? O sexto mandamento, a gente coloca ele na segunda tábua das leis, que é a lei que, né, a parte que se preocupa muito nos nossos relacionamentos, na maneira que a gente interage com as pessoas. Começa no quarto mandamento, com honrar pai e mãe, e agora estamos no sexto, em que nós refletimos sobre a proteção ao nosso cônjuge. Daí entra essa preocupação de ter uma vida casta e decente, para que eu, de forma alguma, magoe o meu próximo, eu cause mal ao meu próximo, que no caso é a minha esposa, no caso da minha esposa sou eu. Então, o sexto mandamento tem o propósito de me proteger e proteger a minha esposa, e proteger como, então? Aí ele vai exatamente para essa vida casta, né? Castidade. Muitas vezes se associa a castidade a não fazer sexo, né? Voto de castidade, né? Tem, na Igreja Católica Apostólica Romana, tem esse voto. No casamento, a gente também é chamado a ser casto, não no sentido de não, né, ter relação sexual com a esposa ou com o esposo, decentemente, ou seja, a maneira que eu me porto em relação ao meu cônjuge e também na questão da sexualidade. Então, ele envolve toda a minha vida relacionada à sexualidade. Eu vou ter uma maneira adequada, santa, de viver a minha sexualidade. Por isso que ele interage de uma maneira muito prática, colocando palavras e ações. Nós aqui no Brasil, a gente vê isso, a sexualidade muito aflorada, desde jovens já, né? Nossa cultura, muitas letras de música, a vestimenta, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né? O calor e tudo, então acaba a castidade tem relação com a maneira que eu me comporto, a maneira que eu falo, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, insinuações. Então, o mandamento, né, Arthur e Erison, ele é muito amplo, no sentido que ele aborda palavras, pensamentos, que você até não colocou na pergunta, né, e ações. Quer dizer, tudo aquilo que cause dentro de mim movimentos em que vamos dizer assim, aflorar a minha sexualidade. Porque a sexualidade é um dom de Deus, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, quer dizer, está no propósito de Deus a questão da sexualidade, mas é uma área que também o pecado também atingiu, e aí o pecado faz com que haja distorções na sexualidade humana. E o sexto mandamento visa frear
o meu comportamento para que eu não me permita ser levado a agir, a falar de uma maneira inadequada, né? Inadequada e contra a vontade de Deus. Maravilha. Muito obrigado, pastor Valdemar. Até eu acho que quebrando alguns tabus ou algumas dúvidas, né, que a gente tem, a questão da castidade, realmente muitas pessoas pensam dessa maneira, é simplesmente não ter relação sexual, mas não é bem isso, né? Então, essa frase do Catecismo Menor, ela resume muito bem uma explicação do mandamento, mas é importante que a gente reflita sobre ela para entender isso, né? Para entender esses detalhes. Outras palavras um pouco difíceis aparecem ali também, não difíceis, mas incomuns, né? Consorte. O que é o meu consorte, né? É, basicamente É é quem o seu teve a sorte de companheiro. casar comigo. É isso aí, quem teve a sorte de casar, isso aí. É basicamente o companheiro, né? É uma maneira comum de falar assim. A gente É não uma usa essa expressão palavra muito bem, né? é porque essa é comum de 2 gêneros, né. É Se isso nós aí. utilizamos hoje companheiro ou companheira, né, obviamente nós precisamos adequar essa palavra a quem, né, ao falante que está trazendo ela. No momento que você põe consorte, ela é comum de 2 gêneros, não importa, o falante, né, obviamente é a outra metade, acho que para a gente entrar aqui nesse tema, né, o cuidado com a sexualidade, aquilo que foi seccionado, a qualidade de não sermos mais inteiros como éramos antes, né, na criação, ainda no jardim, né? Estávamos estudando recentemente esse tema, quando Deus cria Adão, né, ele o cria pleno, completo, né? Mas apesar da sua completude, nós ao olharmos para o texto bíblico, é dito ah, que Adão ele não encontrava ali no meio da criação do Senhor alguém com quem ele pudesse se relacionar, ter um diálogo, né, manter um relacionamento saudável, né, completar e ali o texto nem fala ainda de relação sexual, mas fala de não tinha ninguém com quem ele pudesse conversar. Entre os animais havia, né, essa complementação, macho e fêmea e tal. E até então, o que dá a entender o texto é que Adão estava ali como o único ser, né, nessa categoria, o ser humano, e Deus tira dele, que está pleno, né, uma parte, ali que nós entendemos, é traduzido pelo João Ferreira como a costela, né, com quem ele pudesse também dialogar, conversar. O texto não aponta necessariamente de uma questão de relação sexual, mas de alguém que complete a mente, né, com quem você se relacione. O ser humano é, né, por essência, social. Isso que dá a entender o texto, né? Então eu vou encontrar alguém com quem eu possa me sentir completo nos meus relacionamentos, no diálogo, na interação. E, óbvio, vem na sequência do texto também, né, como sendo 2, né, multiplicai-vos, enchei a terra, e a relação sexual. Mas ela começa antes disso da interação, do sentir-se parte do outro, né, no diálogo, na conversa, na construção ali de estar na criação de Deus, né? Hoje, obviamente, quando nós olhamos para isso, olhamos como quem contempla um quadro no espelho, né? Porque todos nós falamos do lado de cá, de uma natureza corrupta, de uma natureza caída, né? Onde, conforme o pastor Valdemar mesmo falou, somos bombardeados por estímulos sexuais, né, desvirtuados, que nos geram ou que levam a gente, muitas vezes, a olhar para o outro muito mais como um objeto do que como, né, uma outra parte de nós que Deus criou, né? Maravilha. Isso faz a gente Inclusive, olhar então para esse companheiro ou companheira, né, esse consorte, não a partir, sei lá, dos nossos gostos, não a partir das nossas expectativas, mas a partir de para que ele foi criado, né, ou como ele foi criado. Olhar para esse texto de Gênesis abre esse horizonte, né, e faz a gente entender o que é esse amar, o que é esse honrar, né, tem muito mais a ver com o que Deus preparou, eu ia usar a palavra programou, mas aí eu acho que fica pior, né? O que Deus preparou, o que Deus criou, do que as expectativas, as vontades do ser humano. Essas vontades, elas são más, né?
infelizmente pelo pecado, elas são más. Eu acho que a gente poderia ainda nesse bloco falar um pouquinho mais, na verdade, de uma perspectiva evangélica a partir disso, quando a gente fala de Deus ter colocado o matrimônio também por causa da necessidade humana. Eu até ia fazer aquele com um e com o outro, né? Eu ia pedir para o Valdemar falar sobre isso agora, mas vamos deixar isso à vontade, né? A nossa vontade, então, é má, como a gente falou, a gente tem esses desejos impuros que são diferentes do que Deus criou, mas a gente tem, então, no casamento essa segurança, né? No matrimônio, essa segurança. Tem alguma coisinha para complementar ainda a respeito disso? Eu queria, Arthur, até, né, na primeira parte ali, eu não defini a palavra castidade, né? Que às vezes a gente associa com alguma coisa, e ela vem, né, do castos, né? Que é pura. Viver de uma maneira, a castidade tem a ver com pureza, né? Puro, né? Então, meu relacionamento, eu devo procurar que ele seja puro. Essa é a lei do mandamento, né? Olha, né, que você tem uma relação pura com o seu esposo, com a sua esposa. E aí que entra essa questão que você falou da necessidade humana, né? O Erison coloca ali, não era bom que o homem vivesse só, então a primeira necessidade, né, Deus fez uma companheira idônea para ele, né? Carne da sua carne, né, osso do seu osso, nesse sentido de, né, de complementaridade, né, de encaixe perfeito, né, de plenitude, e eles viviam de uma maneira pura. E o chamado agora do mandamento é que a gente viva de uma maneira pura a nossa relação. Só que aí entra exatamente essa dificuldade nossa, que a gente coloca em primeiro lugar a necessidade, a minha. E essa, para mim, esse é o grande pecado dos relacionamentos. Eu coloco em primeiro lugar a mim. Então, eu estou com desejo sexual, eu vou procurar saciar esse desejo. Não interessa com quem, não interessa com qual gênero, a forma, o que me estimula, e aí eu acabo buscando, de qualquer maneira, meios para saciar a minha vontade, né, de uma forma egoísta e não pura. É por isso que, né, esse freio, não, o sexo, viver em castidade no casamento, não é você ser egoísta, né? Não é você buscar, não interessa ser fiel, eu preciso saciar o meu desejo. Acho que esse é o grande, é, a grande tensão que a gente vive, né? De, de não conseguir trabalhar essa necessidade humana, que é natural, como o Erison colocou, né? De se sentir só. Quem não precisa e gosta de receber carinho, né? Mas Deus criou para nós uma fonte pura, uma fonte casta, que é o nosso cônjuge, né? Nosso consorte. E sorte tem aquele que encontra, né, essa fonte pura que Deus preparou para atender a nossa necessidade. Isso aí, senão seria uma grande bagunça, né? E a gente vê até, por exemplo, em outras religiões, vamos pensar assim no Antigo Testamento, vamos meio longe, assim. Grandes problemas aconteciam por causa disso, né? As religiões Exato. pagãs, elas geralmente se voltavam para isso. Eram deuses da fertilidade. No Novo Testamento a gente tem muito disso também, né? Como Paulo repreende as pessoas lá em Corinto, né? Coisas dentro da própria família desordenadas, né? Acontecendo, esses problemas. Então, de fato, o casamento, ele às vezes parece assim, não pode. É muita proibição. É. Mas também tem essa proteção divina, né? Eu acho isso importante, que está no Catecismo Maior, ali Lutero fala muito essa palavra que você acabou de falar, né? Proteção. Não, mais do que proibição. Eu não lembro agora de ter lido proibição no Catecismo Maior aqui, mas proteção várias vezes. Proteção não só no sexto mandamento, mas os outros, né? No Todo. quinto, no sétimo, né? E em muitos outros isso fica muito claro também. Eu acho que
me permitam, né? Olha o que a gente está trazendo e vale a pena essa mudança de paradigma. Quando alguém olha para os mandamentos, as palavras de Deus, né, e as observa como negação, né, como um cerceamento, como castração, né, esse é um olhar, uma construção que ela parte do nosso espírito egoísta. Né? Porque é o permita-me fazer a minha vontade, né? A minha satisfação acima de tudo. Né? Obviamente, isso é um sinal claro da nossa condição, como eu falei desde o início. Nós contemplamos o quadro, como num quadro, né? O mandamento, o Éden e essa criação de Deus. Né? Todos nós falamos do lado de cá. E aí, volta aqui, deixa eu acrescentar, né? Quando Jesus faz aquela denúncia no Sermão do Monte, né? Aquele que olha com desejo para alguém já adulterou com ela. Né? Ele denuncia que muitas vezes, por mais que consigamos mascarar as atitudes externas, né, nós somos vítimas da nossa vontade deturpada. Então, aquele pensamento de que se eu consigo ocultar aos olhos do outro o meu desejo, a minha perversão, né, eu estou resolvendo o problema, Jesus vem e escancara. Né? Não há ninguém que possa isentar-se da sua condição de pecador. Por isso, hoje nós olhamos como essa vida, né, que Deus apresenta de castidade, de respeito, de completude dentro do casamento, está num quadro, aquele ideal que está lá no Éden. Nós crescemos já do lado de cá. Mas aí você trouxe a palavra importante, que é a mudança de paradigma. Né? Ao invés de olharmos para essas palavras do Senhor como castração, né, como poda, ela vem como proteção. Proteção por quê? Porque se eu começo a considerar, de fato, que Deus, ao me orientar uma vida casta e decente, né, uma vida santa, uma vida separada, inclusive na minha relação com o meu corpo e o outro, né, de olhar o outro como alguém que vai compartilhar comigo meus desejos e minhas fragilidades. É na intimidade. Né? É nesse trocar histórias, compartilhar projeto de vida em que você... Bom, todos nós aqui, talvez, quando adolescentes, pensávamos, eu tinha essa ilusão, assim, vou me casar com a primeira pessoa com quem eu namorar. Isso, né, lá na adolescência, pensando isso. Né? Quando eu sofri a primeira decepção, né, no namoro, para mim aquilo foi o fim do mundo, porque havia uma expectativa que eu tinha construído, né? Aprendido no catecismo, enfim, né? E tinha aquela expectativa que eu estava tentando colocar em prática. Mas, ao me deparar com a outra pessoa, né, frustrei e fui frustrado. E agora, né, seguindo em frente, ou aqueles que conseguem seguir em frente, seguem, mas não íntegros como antes. Você segue para um segundo relacionamento, né, com o trauma de uma expectativa quebrada naquele primeiro relacionamento. Para sobreviver, alguns meio que anulam, se tornam alheios a isso e dizem, não, me machucou, agora eu vou seguir por esse caminho. Olha como nós acabamos nos ferindo cada vez mais, despersonalizando enquanto pessoas criadas por Deus. Né? Esse ensino ou essa prática, né, fora do temor, ela leva a um comportamento animalesco. O que Deus que nos cria, ele nos convida é que nós reconheçamos, e aqui essa palavra não é minha, ela é do professor Vart, né, no livro Ética de Cada Dia, que nós reconheçamos uma dignidade que Deus nos dá em Cristo e que, ao mesmo tempo, ele oferece, ele entrega essa dignidade para a outra parte. Né? E nós que conhecemos a dignidade que Deus nos dá, né, somos convidados também a respeitar a outra pessoa com quem nós propomos um relacionamento, né, com quem um dia nos casamos, né, nossa esposa, e vice-versa, né, honrar essa pessoa na sua fragilidade também, como ser humano falho como nós, né, para se preservar. Então, é proteção da nossa individualidade, nosso psiquismo, né, do nosso corpo, dos nossos desejos, da nossa libido,
dentro desse espaço de completude que Deus chama casamento. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua consorte, né? E são os dois uma só carne no Senhor. O que ele uniu, ninguém separe. Maravilha. Deus conhece muito bem a sua criação, mais do que a própria criação, né? Isso é algo fundamental para a gente olhar também quando a gente fala de casamento. Muito bom, foi proveitoso até aqui, mas eu acho que já deu para quem está assistindo a gente ter uma palhinha do que vai vir, né? Nós vamos falar sobre assuntos bem importantes aqui. O pastor Edson terminou agora, o que Deus uniu, não separe o homem. E aí, será que vamos falar sobre divórcio nesse podcast ou não? Vamos falar, vai vir lá para frente. O pastor Valdemar falou assim, né? Me relacionar com outra pessoa, com qualquer sexo, né? Qualquer gênero. Será que vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso também, essas coisas vão vir. Então, vocês não perdem por esperar os próximos episódios. Na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, vai ser publicado o segundo episódio. E eu não sei se no segundo ou no terceiro, mas esses assuntos vão vir. Então, muito obrigado, pastor Edson, pastor Valdemar, por enquanto. Vamos continuar com o mesmo assunto para os próximos episódios. Muito obrigado por enquanto pelo que nós tivemos até aqui. Deus abençoe todos vocês e lembre-se, assistam os outros podcasts também pela playlist no nosso canal e compartilhem esse vídeo. Deixa o joinha ali se você gostou desse assunto, do que nós estamos falando aqui. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, manda aqui nos comentários. A gente vai te responder e vai interagir dessa maneira também. Fiquem com Jesus e até o próximo episódio, se Deus quiser.